Em 2013, eu traduzi um artigo do site Jihad Watch, que faz uma análise do ícone bizantino do iconógrafo do século XVI, Teofanes de Creta, sobre o nascimento de Jesus. Eu achei o artigo interessante porque retrata bem como a versão islâmica dos fatos implica na negação dos nossos valores e, muitas vezes, na negação da própria história. E mais estamos sendo forçados a aceitar esta versão islâmica dos fatos sob o risco de sermos chamados de racistas ou islamofóbicos. Tudo isso em nome da tolerância. Afinal, segundo a narrativa multicultural em vigor na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, e que também se impõe mais e mais no Brasil, a culpa de qualquer ato de muçulmanos mais, entre aspas, religiosos é sempre dos outros. Segundo esta narrativa, o motivo que leva o islamismo a agir de modo tão violento e assertivo é resultado do colonialismo europeu, do imperialismo americano, da existência de Israel ou até mesmo das cruzadas. E todas as evidências que indiquem que a origem destes atos advém dos livros sagrados do islamismo e da lei islâmica devem ser ignoradas. Livros como A Jihad Islâmica, um legado de conversão forçada, imperialismo e escravidão, por exporem a verdade, devem ser banidos. E de 2013 para cá, a coisa não tem melhorado não, hein? Então vamos ao artigo. O ícone bizantino acima é o trabalho do iconógrafo do século XVI, Teofanes de Creta. Muitos muçulmanos em todo o mundo hoje considerariam este ícone bizantino ofensivo e insultuoso ao islamismo. Muçulmanos nos Balcãs, poucos anos atrás, entraram e destruíram igrejas e ícones como este justamente por isso. E a referência aqui é a guerra no Kosovo. Quais os problemas deste ícone? Número 1. Ele descreve os seres humanos, o que viola a proibição islâmica tradicional de representar imagens, sendo por isso considerado idólatra e blasfemo. Número 2. O ícone não retrata Jesus como um profeta muçulmano. Em vez disso, ele mostra Jesus na maneira tradicional cristã, como Filho encarnado de Deus. Em sua auréola está escrito Omegani, aquele que é, um título de divindade derivado do nome de Deus, que Deus deu a Moisés no Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Em violação da injunção islâmica, muitas vezes repetidas no Alcorão, que Alá não tem filho. Número 3. Em consonância com o item 2 acima, que retrata o que os muçulmanos consideram ser idolatria, o ícone mostra a sua Santa Mãe se ajoelhando à frente da criança para adorá-la. Número 4. O feixe de luz ou lança vindo do céu até a criança no berço retrata a atividade do divino no mundo, assumindo a doutrina da Trindade, que é rejeitada um tanto imprecisamente no Alcorão. Número 5. O berço se assemelha a um caixão, prenunciando o núcleo e o coração do cristianismo, a morte redentora de Cristo, que é negada no Alcorão. Agora, se você é um cristão ou não, e se você acredita ou não em todas ou qualquer uma dessas coisas, a pergunta que está diante de nós com este Natal, como em todos os natais nestes tempos, é se as pessoas devem ser autorizadas a acreditar nessas coisas livremente, sem serem brutalizadas ou discriminadas, independentemente de onde elas vivem, seja no Iraque, no Egito, no Paquistão, na Nigéria, na Indonésia, e se as pessoas livres de todos os credos e perspectivas devem defender seu direito de fazê-lo. Nesses países, os cristãos de hoje estão sendo sequestrados, presos de todas as maneiras mais injustas, espancados e assassinados, não por causa de qualquer coisa que eles fizeram, mas porque eles se atreveram a acreditar em alguma das coisas que foi esboçada anteriormente. Crenças que são consideradas blasfêmia no islamismo autoritativo. Isso não é muito melhor em qualquer outro lugar do mundo islâmico. Em nenhum país de maioria muçulmana de hoje, as pessoas que acreditam nessas coisas desfrutam de plena igualdade de direitos com os muçulmanos. Vemos exemplos disso sendo publicados no blog inúmeras vezes. Vemos jihadistas atacando cristãos com fúria crescente. Também vemos o mundo, em grande parte, bocejante e indiferente com tudo isso que se passa. O cristianismo é uma coisa grande e multifacetada, com tantas manifestações diferentes e diversas, mas na mente dos formadores de opinião do Ocidente, é o próprio Ocidente, branco, suburbano, rico, confortável, quem oprime. Os cristãos são, nos dramas diários divulgados pela grande imprensa todos os dias, relatados como ligeiramente sinistros, perigosos,
egoístas e inclusive às vezes fanaticamente xenófobos. Os cristãos nunca são vítimas. Os muçulmanos, por outro lado, são retratados diariamente na mídia ocidental como não ocidentais, não brancos, pobres, sábios, serenos e oprimidos. E assim, quando se trata dos cristãos que estão fora do Ocidente, os cristãos que não são brancos, quando esses são perseguidos pelos muçulmanos, os circuitos da grande mídia entram em curto-circuito. Eles não podem lidar com isso. Eles não têm paradigmas para tal. Estes acontecimentos violam todas as regras da cartilha. Então, eles ignoram ou mascaram a identidade ou o motivo dos autores e tentam lançar o foco em outro lugar. E assim, lembre-se nesse Natal, se você é um ser humano livre, independente de você ser ou não ser cristão, os cristãos que são perseguidos no Iraque, na Indonésia, na Nigéria, no Egito, no Paquistão e em outras partes do mundo islâmico estão ocupando o seu lugar. Os jihadistas iriam igualmente atacá-los também e acabarão por fazer isso quando tiverem a chance. Lembre-se que você está na lista do programa de supremacia islâmico. Você pode não ser um cristão. Você pode não ser um judeu. Você pode não ser um hindu. Você pode não querer prestar atenção na jihad islâmica de jeito nenhum. Mas a jihad é universal e implacável, e você está na sua lista. Então, que neste Natal, todos nós cuja conversão, subjugação ou morte é vislumbrada pelos adeptos da Sharia, fiquemos juntos. Vamos ficar juntos, como judeus, cristãos, hindus, budistas, ateus, secularistas, o que você seja, e nos levantar contra aqueles que nos matariam ou nos sujeitariam à discriminação institucionalizada porque consideram as nossas crenças, ou a ausência dela, como ofensivas. Para ter certeza, se não estivermos juntos, eles vão prevalecer. E se prevalecerem, então todas as mais ricas manifestações do espírito livre humanos, desde Teófanes de Creta até os Budas de Bamiyan, desde Águia Sofia ao templo de Keshava-Rai em Mathura, desde as obras de Sócrates e Aristóteles aos escritos de Moisés Maimônides e de Dante Alighieri e de Winston Churchill e de Oriana Fallaci, serão pisados na lama, destruídos, explodidos, feitos em ruínas, apagados. Todos nós seremos mais pobres. Nossos filhos serão mais pobres. É hora de lutar para a nossa vida. E Feliz Natal para todos aqueles que celebram esta festa.